noite. Nós estamos iniciando mais um programa Igualdade Racial e nessa semana nós damos continuidade à nossa quinzena de luta e combate ao racismo. Tivemos nessa semana que passou uma atividade muito interessante que foi o nosso Cineclube através do Memorial, quando a gente recebeu lá o Cineclube, né, fazendo a projeção do filme O Poeta dos Desterros, com o Cruz e Souza. E hoje a gente começa o nosso programa falando mais, né, um pouco mais do combate ao racismo, falando da questão do papel da educação. E a gente recebe hoje aqui a nossa superintendente de políticas afirmativas e de estrutura institucional. Nós estamos recebendo a Ione Maria Gonzaga, ela é superintendente estadual, já é uma velha conhecida aqui de Itabira. Ela vai contar para a gente como é que é hoje ser superintendente dentro de uma estrutura que carece, né, dessa mão do Estado, né, dentro das estruturas do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Itabira. Boa noite, Ione. Tudo bem? Boa noite, Norberto. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Boa noite a todas e todos. Eu já sou, né, conhecedora de algumas questões aqui em Itabira. É um prazer retornar, né, a essa cidade que faz parte da minha história, né, durante a juventude. Sim. Dancei muito no Clube do Valério. O Valério Doce nós tivemos, né, uma Inclusive, né? importante passada lá, né? Sim. Mas eu estou atualmente ocupando o cargo de superintendente de políticas afirmativas e articulação institucional, dentro da Subsecretaria de Igualdade Racial, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação e Cidadania. Essa secretaria é uma secretaria que foi criada, né, neste governo, né, do Pimentel. Foi criada em 2015, fez um ano, agora em março, né? E ela é coordenada pelo nosso querido secretário Nilmário Miranda. A nossa subsecretária de Igualdade Racial é a Cleide Hilda, também militante dos movimentos negros, né, em Belo Horizonte e no Brasil inteiro, né? Na superintendência de políticas afirmativas e articulação institucional, nós temos como função, né, como objetivo básico, discutir a questão racial, né, e o alcance das políticas públicas, né? Então, pensar as ações afirmativas, pensar o alcance, né, e esse enfrentamento do racismo que deve ser feito por todos os gestores públicos. No Brasil tem racismo? Essa é uma questão, né? Embora super negado, né, nós vivemos num país racista, infelizmente, né? E o racismo é um fator reestruturante da vida das pessoas, né? Ele estrutura a minha vida enquanto uma mulher negra, estrutura a sua vida enquanto um homem negro, estrutura a vida da juventude negra. E o que eu quero dizer com isso? É que as nossas oportunidades, as nossas possibilidades de usufruir dos direitos e dos bens socialmente produzidos, elas são diferentes, né? Para as mulheres negras, para os homens negros, para os jovens negros, em comparação com a vida e a possibilidade de usufruto disso pelas pessoas brancas, né? Pelos jovens brancos, pelos homens e mulheres brancas. Então, assim, para dar exemplo, né? Nós temos hoje o que a gente tem classificado como genocídio da juventude negra, né? Eu acho que isso é fundamental. A vida, né, é um direito e a gente tem visto a juventude negra morrer, né? Em sua maior parte como vítima desse racismo. Morre assassinada, morre por falta de oportunidade de um acesso à saúde, morre por falta de oportunidade de um transporte digno escolar, autoestima, né? Morre porque a autoestima é baixa, porque ela não tem uma identidade negra construída, porque nós somos ensinados a negar que somos negros o tempo inteiro, né? A querer um cabelo que não é o nosso tipo de cabelo, a questão da estética, né? Então, assim, quando a gente pensa a questão da estética, a questão da identidade, ela é fundamental, né? E com o racismo, ele acaba potencializando esse nosso não ser, né? A sociedade nega para a gente
tanto a questão da identidade quanto a questão das A oportunidades. negação da beleza, Né? né? O negro é bonito e ele se nega. É isso? Esse se negar, ele é construído, né? Construído socialmente, né? Durante muitos anos, né, nós crescemos ouvindo, olha, que o negro não é belo, que o negro não é capaz, que o negro não tem condições de estar neste ou naquele lugar. Isso vai formando um ideário social, né? E as pessoas começam a avaliar as demais a partir desse ideário, né? Isso vai criando um senso comum. Né? E muitas vezes nas famílias, nas escolas, na sociedade, nos espaços sociais de uma maneira em geral, os negros não estão fortalecidos para se contrapor a este ideário. Né? Sim. E acabam assumindo que de fato não são bonitos, Introjetando, né? introjetando que de fato não são bonitos, que não são competentes. Então, uma parte do nosso trabalho é exatamente articular todas as discussões para dentro da política pública, para os movimentos sociais, para a educação, a cultura, a escola, o lazer, pensando esse negro como um sujeito, né, capaz, um sujeito que não atingiu determinados espaços porque as oportunidades lhes foram negadas, né? E isso é um resultado do racismo. E até porque, superintendente, a gente vê que nós temos um histórico, né, desde da escravatura, né, quando o negro é coisificado. Então, quer dizer, quando você fazer todo esse processo de evolução, né, sem as devidas oportunidades, acaba dificultando esse entendimento do valor, não é mesmo? Exato, né? A gente não pode esquecer os aspectos históricos, né, e políticos, né, que Que advêm, contribuíram, que né? contribuíram para essa situação hoje, né, para a permanência destas desigualdades. Né? Nós tivemos uma abolição da escravatura, então nós Sim, fazemos esse evento agora no mês de maio, né? Não é um momento para celebrar a abolição, mas um momento para refletir, né, como tudo isso se deu e quais os impactos, né, desta abolição, entre aspas, sim, na vida dos segmentos negros. Né? Quando houve a abolição, os negros saíram do processo sem terra, né, a Lei de Terra de 1850, sem condições de entrarem para as escolas, né, os negros eram proibidos de adentrar as escolas, sem trabalho digno, né, eles saíram das fazendas e sem condições. Então, veja bem, a partir daí eles estavam por sua conta e risco, mas sem as condições mínimas para se colocar, né, naquele mercado de trabalho que estava começando a se estruturar. A partir daí a gente vê quais são as consequências, né? O processo de sim, favelização, de empobrecimento e de falta de oportunidade sim, educacional, tudo isso é como consequência daqueles momentos, né, de escravização, né? sim. E da forma como se deu a abolição. E institucionalmente é isso, né? Porque você abole num dia e no outro dia vem uma nova lei que diz que toda pessoa, né, vadia, né, que está no ócio, né, no país, né, quer dizer, no caso da colônia naquela época, ele é levado ao cárcere. E quem é essa pessoa que acaba de chegar, né, dentro desse processo da abolição? É o negro. Então, quer dizer, ali já realmente institucionaliza a escravidão, não é mesmo? Bom, quando a senhora fala da questão das políticas afirmativas, eu acho que essa é uma grande expectativa nossa, que estamos aqui hoje ansiosos, né, por ouvi-la. Nós temos avançado? Sim, sim, eu acredito que nos últimos anos, né, do final dos anos 90 para cá, nós temos avançado sim. Eu acho que a gente pode dar falar várias questões que aconteceram. Por exemplo, as cotas nas universidades públicas, não é? Isso é positivo? Isso é muito positivo, E não por é? que é positivo? Por que é positivo? Veja bem, nós temos, apesar das cotas, apesar do ProUni, apesar dessas oportunidades educacionais, o número de jovens negros que adentraram as universidades, né,
ainda é muito, muito menor do que de jovens brancos. Não é? A gente costuma dizer, né, nas nossas reuniões do movimento negro que antes a gente tinha cotas, né? O Brasil já tinha cotas, mas cotas para Sim. branco, 100% para branco. Se a gente for olhar para as universidades, né, sobretudo as universidades federais, que são, né, pelas suas características de ensino, pesquisa e extensão, elas são muito mais frequentadas por jovens estudantes brancos, né, de perfil étnico, Sim. né, branco, do que por jovens negros. Por quê? Né? Então, nós começamos a verificar um crescimento de estudantes negros nessas universidades, sobretudo a partir das cotas. Né? Então, isso mostra positividade. Esse crescimento mostra, né, que o nível de aproveitamento, inclusive, que é a questão da oportunidade. Quanto Exatamente, mais oportunidade, exatamente. E aí, as pesquisas vêm indicando que os estudantes negros que acessaram as universidades, eles têm desempenho igual ou superior aos estudantes que entraram pelo processo amplo. E o que reforça isso que você está dizendo, né? O que faltava a esses estudantes era a oportunidade. Uma vez ultrapassado a barreira antiga do vestibular, hoje o Enem, sim, né? Quando esses negros entram, eles lutam para permanecer nesse ambiente, né? E dar conta, assim, do ponto de vista intelectual, eles estão mostrando que dão conta. Então, não quer dizer que o negro tenha menos ou competência, menos né, capacidade intelectual, intelectual, né? menos capacidade intelectual, não. O que lhes faltava eram as É oportunidade. oportunidades. Então, quer dizer que é uma assertiva do governo ter investido Com e certeza. quanto mais houver oportunidades, o acesso ao negro à universidade vai ser maior e, consequentemente, melhora a nossa qualidade de vida, não é Com mesmo? certeza. O fato de os negros terem condições, né, de estudar, sobretudo estudar nas boas escolas, participar da vida, né, estudantil, acadêmica, né, ter a oportunidade de participar de pesquisas, a oportunidade de participar de intercâmbios, isso para ele é bastante significativo e quando ele se forma, ele tem uma oportunidade de acessar outros empregos, né? Com Diferentes certeza. daqueles em que normalmente a gente vê a maioria negra, né? Hoje a gente já tem jovens arquitetos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, professores, músicos, jornalistas, quer dizer, nós vamos ver negros em espaços sociais até então em que eles Poucos eram pouco visitados vistos, né? anteriormente, né? Então, isso é um ganho. Socialmente, isso é um ganho, né? A Sim. diversidade, ela tem que ser valorizada em todas as áreas. Então, ter jovens negros com o olhar, com a cultura, com a sua forma de expressar, né? Com a sua identidade negra, visual negro. Bem, nós estamos hoje vivendo um processo que às vezes o negro é conhecido mais pela sua cultura e principalmente na música. Eu gostaria de que a senhora pudesse mostrar para a gente que o negro hoje ele tem outros avanços, mas isto nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para o segundo bloco e nós estamos hoje falando com a nossa superintendente e ela vai dizer para a gente como é que é isto. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.
O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Bem, nós estamos hoje conversando com a educadora Ione Maria Gonzaga. Ela é, olha só, gente, superintendente de políticas afirmativas e articulação institucional. Nós estamos aqui falando, né, desse desenvolvimento, né, do papel do negro dentro da sociedade brasileira, mas antes de ela dar prosseguimento, eu gostaria que ela falasse um pouco mais sobre a questão da articulação institucional, porque eu acho que isso é muito importante, porque tem a ver com a nossa diretoria para a promoção da igualdade racial aqui em Itabira. Então, o que ela tem lá para nos dizer é muito importante para a gente avançar aqui em Itabira. Não é mesmo, educadora? Com certeza. É importante a gente entender o que é essa articulação. Sim. De fato, nós, na Subsecretaria de Igualdade Racial, a gente já tem os objetivos traçados, nós temos as nossas metas, mas nós não podemos realizar tudo, né, no estado inteiro, né? Minas, 853 municípios, é muita coisa. 17 territórios de desenvolvimento, então realmente é muita coisa. Nós contamos então, né, com as parcerias nos municípios. Por isso é importante que cada município crie, né, os que ainda não os têm, crie um órgão de promoção da igualdade racial, seja diretoria, uma secretaria, uma superintendência, Sim, né? Com certeza. O Conselho de Promoção da Igualdade Racial com a participação da sociedade civil, né? O Conselho ele vai entrar nesse diálogo mesmo com os municípios, com os gestores, apontando quais são as necessidades, apontando as demandas, né? Não só as demandas da população negra, que é importante dizer que o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né, ele discute, né, a questão do racismo, mas ele discute, tem também a presença, né, de quilombolas, de ciganos, de indígenas, Das comunidades das tradicionais. comunidades né? tradicionais. Então, para não parecer que fica só um conselho fechado para os negros, não é um conselho para os negros, é de promoção da igualdade racial, é de construção de uma sociedade justa e digna, plural, a partir deste olhar para as especificidades que esses segmentos apresentam, não é? Então, é importante, né, no caso vocês já têm aqui, é importante, a partir, né, da existência da diretoria e do conselho, que vocês façam a adesão ao SINAPIR. É o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que coordena todas as políticas, todas as ações, todas as atividades voltadas para a promoção da igualdade racial, voltada para que o negro, os indígenas, os judeus, os ciganos, para que eles tenham, né, os indígenas, para que eles tenham as mesmas oportunidades. Esse sistema articula as políticas em nível nacional e cada estado faz a adesão estadual. Minas fez agora, no início de março, a adesão ao SINAPIR, não é? Então, agora, cada município, já que o estado fez adesão, cada município faz a adesão estadual. Isso é importante porque o município que tem, né, já fez a adesão ao SINAPIR, ele tem prioridade quando do lançamento dos editais públicos. Ele já tem uma pontuação extra, né? Nós tivemos agora com a CEPIR editais para trabalhar políticas afirmativas, editais para trabalhar com territórios quilombolas, edital para trabalhar com políticas afirmativas, quilombolas e as comunidades tradicionais, não é? É importante porque nós temos as congadas, né? E aqui, né? As folias de reis. Nós temos uma congada muito ativa, mais de 10 guardas. E aí vocês podem fazer a adesão e aí vocês entram com prioridade nesses editais, né? Então é muito importante que, de fato, essa institucionalização aconteça. Porque um dos nossos grandes desafios é fazer com que os gestores entendam a necessidade, né,
de discutir o racismo como estruturante, né, das políticas públicas. Então a gente vê assim, comunidade quilombola, por exemplo, existe, né, um programa de saúde da população negra. Muitas vezes, né, nessas comunidades você tem pessoas com hipertensão, com diabetes, que são doenças, né, prevalentes na população negra, e elas têm uma dificuldade do acesso ao sistema de saúde, né, ao programa de saúde daquele território. Muitas vezes no território não tem, né, o posto de saúde, ela precisa se deslocar para a sede. Então, quer dizer, isso, muitas vezes você fala assim, é porque o município é pobre. Muitas vezes porque é pobre, mas é pobre porque é negro. É pobre porque não se olha para aquele município, para aqueles moradores dali, como sujeitos que têm direito à saúde. Então, assim, o gestor entender que é necessário voltar o seu olhar para aquelas pessoas como sujeitos de direito, isso é fundamental. Principalmente então, na hora de elaborar essas políticas. Claro, na hora de elaborar as políticas, porque não dá para a gente pensar só lá dos gabinetes. É preciso conhecer as necessidades, conhecer as demandas. O que tem nesses territórios, né, que se oferece para a juventude negra em oportunidade educacional, de lazer, de segurança, de trabalho, não é? Porque muitas vezes os jovens falam, concluído o ensino médio, e aí? Nem todos conseguem passar no Enem e adentrar a universidade. Quais são as oportunidades de trabalho que esses jovens têm? Fazer essa transposição. Eu tenho, inclusive, né, nessa questão quilombola, acho que é um grande problema da maioria, né? Porque quando eles se deslocam para estudar, né, em outros territórios, acaba acontecendo um pouco dessa caracterização do quilombola. E isso nós precisamos realmente colocar esse olhar, uma vez que ele sai do seu espaço, né, para poder buscar uma cultura que não é uma cultura que tem a ver com ele, né? Porque na verdade você pode buscar esse aprendizado, mas a gente às vezes perde um pouco com a nossa cultura tradicional. Na realidade, o jovem ele pode e deve sair, né? Conhecer o mundo, né? É importante que ele tenha essa possibilidade de ir e vir, de intercambiar com outros, né? Mas na realidade, o que a gente tem visto? Muitas vezes esse apagamento da cultura, né? A cultura das comunidades tradicionais como um todo, né? Não só do quilombola, mas dos indígenas, é vista, né, como algo menor, como algo atrasado, não é? E ninguém quer, né, se colocar nesse lugar, né, de atrasado. Então, quando esse jovem, né, seja ele indígena, seja ele quilombola, seja ele cigano, não tem a sua identidade fortalecida, muitas vezes ele se nega. Né? Muitas vezes ele nega essa cultura. O que nós precisamos fazer para empoderá-lo, para que ele reconheça naquela cultura potencialidades, para que ele veja que a sua cultura também tem valores civilizatórios. Isso é uma tarefa que nós, gestores públicos, temos que assumir, né? Neste nosso cotidiano. E aí o papel da educação é fundamental, né? A educação para trabalhar com a história e cultura africana e afro-brasileira e a cultura indígena, né, e a cultura judaica e a cultura cigana, né, a educação para dizer que esses valores trazidos por esses segmentos, eles são tão importantes quanto os valores trazidos pelos europeus, né? Não quer dizer que são melhores ou piores, eles são tão importantes quanto para a formação, né, dessa nossa identidade brasileira. Né? Eu tenho que te fazer uma interrupção. Pois não. Para te fazer uma pergunta. O porquê de tanta resistência à Lei 10.639? A implementação, como se deve ser aplicado? Eu avalio que isso é fruto do racismo institucional, institucionalizado, né? As pessoas, elas não se dizem racistas, mas as suas ações, elas são pautadas por esse ideário que se construiu ao longo dos anos. Então, elas já assimilaram que a cultura negra é uma cultura menor, é uma cultura inferior. Então, elas não querem trazer para esse espaço escolar, para esse espaço universitário, essa cultura. Ela valoriza a cultura europeia, a cultura branca. Do outro, né? A cultura do outro. Então, isso
é o racismo institucional operando ali, né, naquele momento. E como que a gente vai combater isso? Eu acho que a ação que vocês já têm feito aqui em Itabira é um bom momento, né? Ter esse programa, ter a possibilidade de falar sobre o racismo de uma forma aberta, falar para as crianças, falar para os jovens, para os adultos, né? Para os idosos, né? De que a sua cultura é importante, que a sua cultura deve ser valorizada, que os seus ensinamentos, as suas tradições, elas Sim. devem ser preservadas. Esta é uma forma de combate a esse racismo. E também dizer para o poder público, né? E aí a gente, enquanto gestor Sim. público, tem essa tarefa, né? Essa missão, né? Essa missão de dizer para o poder público, olha, nós temos segmentos que têm especificidades e eles também devem ser contemplados nessa organização e nessa proposição das políticas, né? As políticas, elas têm que olhar para esse sujeito e não ser traçada de cima para baixo, mas o gestor precisa conhecer quais são as necessidades, quais são as demandas, quais são os interesses mesmo daqueles grupos, para que eles tenham uma vida digna, para que eles sejam considerados cidadãos de fato, né? Bem, a todo momento você vem falando da importância do apoderamento. Eu penso que isso aos poucos vem acontecendo gradativamente, mas não vejo, né, esse apoderamento dentro da política, quer dizer, a ausência do negro contribuindo, participando e contribuindo, né, no processo das discussões políticas nesse país. O número de negros, né, dentro da institucionalidade é muito pequeno. Sim. Eu acho que são dois aspectos da política, né? Eu acho que uma política que se faz na participação social, nos movimentos sociais, e o outro, essa política institucionalizada de representação, né, dentro dos governos. Certo. Então, assim, eu venho de uma militância do movimento social negro, né, há 25 anos mais ou menos. Eu participo do Grupo União e Consciência Negra, né? Tenho orgulho de dizer isso, que foi onde eu aprendi a me posicionar politicamente, a dizer que sou uma mulher negra e que eu tenho direitos. E aí a minha amiga Conceição Felipe, aqui de Itabira, né? Nós tivemos o prazer de revê-la, né? Exato. Eu aprendi muito com Conceição Felipe. Itabira tem um jovem negro que tem se despontado nesse cenário, nas discussões da questão racial, que é o Clédson Júnior. Sim. Eu espero que vocês o conheçam, que traga para esse programa, tá, que é o representante, né, no conselho. Então, assim, eu acho que há essa dimensão da política, né, que é feita por nós, cidadãos comuns, que estamos ali buscando construir oportunidades e condições melhores ali nos locais, nos espaços em que vivemos. A outra política é feita, né, aí nesses espaços. Sim. Infelizmente, nós muitas vezes votamos, escolhemos, mas nós não nos vemos representados naqueles que assumem o poder. Com certeza. Hoje, no estado de Minas Gerais, nós temos uma secretária mulher e negra, que é a secretária de Estado de Educação, a Macaé. Né? Sim. Então, veja bem. Muito pouco, né? É muito pouco diante do percentual de mulheres e homens negros do nosso estado. É uma conversa que a gente vem fazendo, né? Itabira tem 50% da população afrodescendente e você não tem negros hoje, né, afirmativamente falando dessas diferenças, né, dessas afirmativas, é muito pouco. Né, se a gente levar em conta. É um processo. Se a gente for olhar para a representação, né, de deputados, senadores, juízes e outros, né, cargos assim, de maior repercussão social e retorno financeiro, né, inclusive, a gente vai ver poucos negros. Mas é o que eu disse, né, o racismo ele foi estruturando a nossa vida e nos impedindo de galgar, né, esses espaços, né, e ocupar esses espaços. Hoje, felizmente, a gente tem tido a oportunidade de ver um número maior de jovens chegando nesses lugares. Eu tenho esperança, né, que a gente não tenha tantos retrocessos, né, no nosso país e que estas políticas continuem, né, seja em Itabira, seja em Belo Horizonte, seja
em São João das Missões, e aí os negros, os indígenas, os quilombolas, os ciganos, eles também tenham oportunidades. Aqui falando especificamente dos negros, porque nós somos maioria da população negra, né, deste país, e as nossas e os indicadores mostram que nós estamos muito aquém, né, dos indicadores da população branca. Então, eu acho assim, o que vocês vêm fazendo, né, ter um programa que apresenta essa oportunidade de conversar, né, dialogar com as pessoas, de construir, né, outros referenciais, um outro olhar, né, para o cidadão negro da cidade, para o poder público da cidade, de dizer, olha assim, nós temos condições também de contribuir para que Itabira seja uma cidade mais democrática. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou pedir a Ione que ela faça as suas considerações, agradecer, né, dizer que a gente agradece muito a sua participação nessa quinzena que nós estamos promovendo, da igualdade racial, Ione, e dizer, né, da nossa satisfação de saber que a gente pôde, durante a semana, fazer uma discussão gostosa, bacana, onde ela teve a oportunidade de dialogar com os quilombolas daqui de Itabira, dialogar com as comunidades negras e daquelas outras pessoas que se propuseram a partilhar conosco na nossa conversa, né, na nossa roda de conversa, realizada no Valério Doce. Então a gente agradece a sua participação, espero que você volte, né, Itabira está aberta e será para nós uma oportunidade, né, sempre singular, né, e enriquecedora com a sua participação em nossa cidade. Muito obrigado aí. Eu gostaria de agradecer em nome, né, da Subsecretaria de Igualdade Racial, né, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação e Cidadania, a oportunidade de estar aqui, né, dialogando com vocês, dialogando, né, com a sociedade itabirana, dizer que nós estamos, né, na Subsecretaria à disposição para continuar, né, esse nosso trabalho em parceria, porque nós só vamos, de fato, enfrentar o racismo, nós só vamos, de fato, enfrentar, né, todas essas situações de desigualdade se nós estivermos trabalhando juntos. Então, estamos lá na subsecretaria, à disposição e, no mais, assim, parabenizar, né, pela semana, pela oportunidade de estar aqui e me colocar mesmo à disposição, né, para caminhar juntos. Eu acho que essa nossa possibilidade, né, de fazer uma política no nosso estado diferente, né, olhando os sujeitos, olhando as suas especificidades, olhando as suas demandas, porque nós somos diversos, nós somos plurais e isso precisa estar garantido na política pública. Muito obrigada. Ok, muito obrigado a você, muito obrigado ao meu público aí, o público de telespectador, aquele que está nos acompanhando sempre aí às segundas-feiras. Foi realmente uma prosa muito gostosa e enriquecedora. A gente volta na próxima semana e eu agradeço. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.